Esta noite nós estamos com a quarta lição do Deixe a Bíblia Falar. A quarta lição. Nós já estudamos várias coisas, como nós vimos ontem. Nós vimos que há uma verdade e que alguém, obviamente, não está falando a verdade, pois não pode ser sim e não ao mesmo tempo, não é? Então, nós vimos que Jesus é a verdade, nós vimos que espírito significa pensamentos ou sentimentos, coisas eternas, não pode morrer. O Espírito é a verdade. Nós vimos que Jesus, em oração, estava orando pelos 12 apóstolos, dizendo: santificai-vos na verdade, a sua palavra é a verdade. Também nós vimos em João 16 que Jesus deu aos 12 apóstolos, somente estes 12 apóstolos, toda a verdade através do Espírito que eles receberam, pelo menos a partir do dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. Nós vimos também que Deus é a verdade, não é? E, em conclusão, nós vimos que as palavras de Jesus, de Deus, Jesus é Deus, as palavras de Jesus vão nos julgar no último dia. Então, é extremamente importante entender que nós podemos ter a salvação através de conhecer e seguir a verdade. Conheceremos a verdade. Ele está falando aos judeus: conhecereis a verdade vos libertará. E nessa lição nós vamos ver como criar divisão. Não é que nós queremos criar, é claro, mas queremos entender como é que existe tantas igrejas. É porque pessoas sabem muito bem como dividir as igrejas. E veremos um pouco mais sobre isso hoje. Também nós veremos como devemos conseguir a unidade no cristianismo. Bem, nós vimos que há muitas igrejas, mas temos que entender pelo menos 4. Na realidade, 5, nós vamos aprender outro um pouco mais tarde. Primeiro, nós temos que entender certas regras de interpretação. Primeiro, o específico exclui o genérico. Se você estava na aula, você aprendeu o que significa isso. Segundo, temos que estudar a Bíblia de dentro para fora e não de fora para dentro, não é? 3, nós vimos que é essencial sempre ler a Bíblia dentro do seu próprio contexto. Ou, se não, nós podemos torcer a palavra de Deus para ter um significado que não tinha, não é? E provavelmente o erro de interpretação mais comum é exatamente tirando versículos do seu contexto. Número 4, nós temos que entender que os 12 apóstolos receberam a verdade, eles tinham como
falar a verdade porque ninguém sabia o que deveria ser a igreja, como devia ser, senão os 12 apóstolos. Veja, Jesus disse em Mateus 16, sobre essa rocha, edificarei a minha igreja. Então, Jesus não ia edificar aquela igreja, essa outra igreja, ele ia edificar a sua igreja. E ele prometeu aos 12 apóstolos que eles receberiam o Espírito Santo, que os ensinará a todas as coisas e os fará lembrar de tudo que Jesus tinha feito e falado. É por isso que nós temos uma recorde, nós temos gravado as palavras de Jesus com exatidão. Mas somente os apóstolos tinham este dom milagroso do Espírito Santo de saber o que Jesus queria na sua igreja. Os apóstolos, então, fizeram mostrar, ensinar, começaram as primeiras igrejas de Cristo. Geralmente não dando mandamento, faça isso, faça aquilo, como nós vemos no Velho Testamento, mas, ao contrário, aprendemos por exemplos, não por mandamentos. Então, os 12 apóstolos nos deixaram exemplos como a igreja deve ser. Então, quem iniciou as primeiras igrejas? Somente foi os 12 apóstolos, pois ninguém sabia como a igreja deveria ser, senão os 12 apóstolos. Será que os apóstolos achavam necessário nós seguirmos os seus exemplos? Ou era só uma sugestão? Escuta, isso, o que nós estamos falando nesse ponto é muito importante. Muitas pessoas cristãs não seguem estes mandamentos. O mandamento: sede imitadores de mim, o apóstolo Paulo mandou. Não, se quiser, pode. Não uma sugestão ou uma recomendação, e sim, sede imitadores de mim, em forma imperativo ou forma de mandamento. Sede imitadores de mim, como eu também sou de Cristo. Paulo seguia, os apóstolos seguiam Jesus Cristo, e nós precisamos seguir os exemplos deles. Ele disse para segui-lo, porque te louvo, porque em todas as coisas, vocês se lembram de mim e mantêm firmes as tradições, assim como eu entreguei a vocês. Eles, em Corinto, estavam lembrando estas coisas. Paulo chamava de as tradições. Eu acho interessante. Imitar, ok. Imitar as tradições, assim como eu entreguei a vocês. Eu acho interessante. Novamente, ele está apenas refletindo neste imperativo, o mandamento. Sede imitadores. Como? Mantendo firme as tradições, assim como eu entreguei a vocês. Então, Paulo aqui está
insistindo, mandando seguir seus exemplos. 1 Coríntios 4, 16 a 21, preste bem atenção a essas passagens. Muito interessante. E ele fala até bem forte, não é? Aqui, ele está escrevendo novamente aos coríntios. Os coríntios eram novos convertidos. Eles ainda não aprenderam muita coisa, tinham muitas manias, hábitos, vícios, talvez. Então, ele estava corrigindo eles em 1 Coríntios, dizendo: exorto-vos, pois a serdes imitadores de mim. Nessa vez, não é em forma de mandamento, ele diz: exorto-vos, ou seja, por favor, não é? Seja meus imitadores. Por esta causa, eu lhes enviei Timóteo, que é meu filho amado espiritual, não é? Filho amado e fiel no Senhor, pois ele segue fielmente as tradições dos apóstolos, não é? Nesse caso, o apóstolo Paulo. Ele vai te lembrar dos meus caminhos, não é? As suas tradições e agora os meus caminhos em Cristo Jesus, como eu ensino em todas as igrejas, todos os lugares de todas as igrejas. Ele não ensina uma coisa em uma igreja e ir para outra igreja e ensinar outra coisa, não é? Ele ensina as mesmas coisas em todos os lugares. Aqui está dizendo que a minha tela está pausada. Eu não sei como parar. Então, uma pergunta importante que nós temos que pensar neste contexto é: e se nós não seguimos os exemplos dos apóstolos? Já que os apóstolos eram os únicos que conheciam toda a verdade, não é? Exatamente a vontade de Jesus, como ele queria a sua igreja, como Jesus mesmo disse: eu edificarei a minha igreja. Ele não fez pessoalmente, mas sim equipou os 12 apóstolos para saber como fazer a igreja, como a igreja deveria ser. Mudou a tela ou ficou preso? Eu disse alguns foram arrogantes, como se eu não tivesse para vir até vocês, mas eu virei e a vós em breve, se o Senhor quiser. E então não saberei a palavra, mas o poder dos seus orgulhosos, do seu orgulho. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu for visitá-los com uma vara ou com amor e espírito de mansidão, não é? É porque eles não estavam praticando na igreja como eles deveriam fazer, como o apóstolo Paulo os mostrou fazer. Começaram a fazer várias coisas diferentes e nós vamos ver nas lições pessoais sobre todas essas coisas também. Mas ele estava mostrando sobre essas pessoas, dizendo: eu vou visitá-los, devo
vir com uma vara para castigar? Ou é melhor eu vir com amor e um espírito de mansidão? Ele provavelmente faria a mesma pergunta para cada um de nós, não é? Nós estamos aqui porque buscamos conhecer a palavra de Deus, a verdadeira vontade de Deus, assim como está na Bíblia. Não fora da Bíblia, mas o que a Bíblia ensina, o que Deus ensina, o que Jesus ensina através do apóstolo Paulo. Ele faria a mesma coisa, a mesma pergunta para nós. Eu devo vir com uma vara zangado para te castigar ou, né, com amor e mansidão? Ele acabou não indo, mas sim escrevendo 2 Coríntios, como nós sabemos, e graças a Deus eles se corrigiram de muitas coisas que Paulo ia repreendendo em 1 Coríntios, e eles se corrigiram, e Paulo então escreveu a 2 Coríntios para consolar eles, não é? Então, foi muito agradável eles receberem 2 Coríntios, eles precisavam. Mas, se eles não tivessem mudado todas essas coisas, porque, veja, alguns dos assuntos eram muito orgulhosos, eles estavam levando seu próprio irmão em Cristo ao tribunal, não é? Eles estavam, uma pessoa estava vivendo em adultério com sua madrasta, não é? Eles estavam falando no culto da igreja em línguas que ninguém podia interpretar, ninguém estava interpretando e ninguém estava sendo edificado, não é? Eles estavam falando mais de uma pessoa de vez na igreja e ninguém podia entender a situação do papel das mulheres. Eles estavam errando e Paulo os repreendeu, dizendo, no fim, capítulo 14, versículos 34 a 37, dizendo, se você é profeta ou espiritual, reconheça que o que eu escrevo é mandamento do Senhor, não é? Então, ele vai visitar e ele não quer chegar e repreender e castigar, ele prefere chegar com eles já se corrigindo, não é? Então, nós gostamos de uma palavra mais suave, não é? Então, alguns estavam dizendo, se não for uma questão de salvação, então você pode fazer o que quiser. Eu estava viajando uma terra bem distante e eu vi de missionários americanos dizendo exatamente isso. Eu fiquei chocado. Dizendo, não, na reunião da igreja, faça como quiser. A reunião da igreja não é uma questão de salvação, por isso, faça o que quiser. Não é? Como se estes exemplos não fossem importantes. Como acaba de ver, Paulo nos mandando seguir seus exemplos. Mas eles simplesmente rejeitam essa ideia. Mas o apóstolo Paulo mandou alguma coisa bem diferente. Siga meus exemplos, siga as minhas tradições, os meus caminhos, como em todas as igrejas.
ele faz. Nós sabemos o que é uma forma, um molde, um padrão para fabricar blocos, não é? O apóstolo Paulo está insistindo que seguimos o modelo. A palavra grega é tupos, modelo ou padrão, não é? Ou somos livres para fazer o que nós achamos melhor. A decisão é nossa. Vamos seguir Jesus, Deus, a Bíblia ou o que nós queremos seguir. Pois quando nós usamos uma forma de bloco, sai um bloco cada vez da mesma maneira, mesmo tamanho, os furos iguaizinhos, não há diferença, não é? Se usamos um tupos, um molde, um modelo, uma forma, um padrão, então sai igualzinho cada vez. E nós, então, precisamos observar o que Paulo nos manda fazer. Em Filipenses capítulo 3, versículos 17 e 19, irmãos e irmãs, sede imitadores de mim. Novamente, como nós vemos, e isso claramente em forma imperativo de mandamento. E observar os que andam atrás o padrão, seguindo o padrão que vocês têm em nós, os apóstolos. Segue o padrão que você tem em nós, o padrão, ou seja, o tupos, o molde, o modelo, o exemplo, as tradições, não é? Que você tem nos apóstolos. Porque muitos andam entre nós, de quem vos tenho dito, repetidamente, eu já disse muitas vezes, e agora vos digo outra vez, né? Mesmo chorando, uau, que eles são inimigos da cruz de Cristo. O quê? Eles não seguem o padrão, eles não seguem os exemplos dos apóstolos ou tupos. Agora ele está chorando ao dizer isso. Eles são inimigos da cruz de Cristo. O que ele está dizendo? Seu destino é a destruição. Seu Deus é sua barriga. E sua glória é em sua infâmia. Já que se preocupam apenas nas coisas terrenas, não é? Uau, que palavras fortes, não é? Nós vimos, eles não seguem o exemplo dos apóstolos, eles são inimigos. Uau, que palavra bem forte. Inimigos da cruz de Cristo. Eu não quero ser inimigo da cruz de Cristo, não é? Eu sei que você também não quer. Romanos 16, versículos 17 e 18. Paulo, novamente, se referindo às mesmas pessoas, mesmo tipo de pessoa, agora peço a vós, irmãos, cuidado com quem está causando divisões e blocos de tropeço, pedras de tropeço, contrário ao ensino vocês aprendeu. Afastem-se deles. Uau! Afastem-se deles. Isso implica ok. Ele está dizendo ok.
eles estão ensinando coisas, causando divisão, não é? Falando coisas que está tropeçando os irmãos, ou seja, escandalizando os irmãos, causando eles a cair da fé, falando coisas contrárias ao ensino que vocês aprenderam. Afaste-se deles. Afaste-se deles. Como é isso? Como é afastar-se de pessoas, até amigas, amigos? Como seria isso? Eles não estão servindo nosso Senhor Cristo, porque eles estão causando divisões, dizendo que pode fazer o que Deus diz que não pode fazer, dizendo que não pode fazer o que Deus não disse que não pode fazer. Eles estão falando contrário ao que Paulo ensinou, que os apóstolos ensinaram, que os apóstolos praticavam, modelavam, não é? Eles não estão servindo nosso Senhor Cristo, mas estão servindo seus próprios apetites. E pela suavidade e o discurso lisonjeira enganam os corações dos novos convertidos, os imaturos. Enganam os corações de pessoas não estáveis ainda. Eles estão no meio desse ventos de doutrinas. Eles não sabem navegar no meio de uma tempestade de doutrinas. Eles não aprenderam ainda não conhecem bem a verdade. Alguns dizem, o Senhor me revelou tal coisa. Eu recebi uma revelação de Deus, não é? Eu pergunto, será que a palavra de Deus, especificamente o Novo Testamento, mudou desde foi ensinado pelos 12 apóstolos? Ou vai mudar? Deve mudar, precisa mudar. Deus precisa de nós para ajudá-lo a saber o que é melhor, o que é mais sábio. Eu creio que Deus é suficiente para saber o que nos ensinar, nos dizer. Será que as pessoas hoje em dia recebem revelações que podem mudar o evangelho dado pelos apóstolos no primeiro século? Ou não? Bem, vamos novamente deixar a Bíblia responder essa pergunta, porque vamos procurar o que Deus quer, não o que o homem quer. Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 9, diz, eu fico chocado de que estejam passando tão rapidamente daquele que chamou vocês à graça de Cristo para um evangelho diferente, que não é realmente outro, mas há quem perturba vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Eles querem perverter o evangelho de Cristo, não é? Eles já estavam fazendo isso no primeiro século, quando Paulo disse, eles querem tempo presente, eles querem, naquele tempo, perverter o evangelho. Será que hoje nós temos pessoas também querendo perverter o evangelho de Cristo? Aquele evangelho do primeiro século? Então ele continua, mas mesmo que nós, os 12 apóstolos,
ou até um anjo do céu prega um evangelho que vá além das coisas que nós pregamos, que seja anátema, ou seja, amaldiçoado, condenado ao inferno para sempre, tormento no fogo para sempre. Uau! Não haverá nenhuma revelação de Deus mudando o que Deus já falou. Deus já nos ensinou, falando sobre o Evangelho, ou seja, o Novo Testamento. Não vai ter. Mesmo se ele ou qualquer um dos apóstolos mudar o Evangelho inicial do primeiro século, que ele seja condenado ao inferno, mesmo se um anjo desce do céu e fala qualquer coisa, opa, nós esquecemos de te falar alguma coisa. Não. Que seja amaldiçoado, condenado. Novamente, nós vemos que o que era desde o primeiro século é a única coisa que nós temos para seguir. Não temos outra coisa. Assim como dissemos, e agora repito, ele já tinha dito várias vezes antes, quando estava pessoalmente com eles, agora escreveu e disse outra vez, e agora ele vai dizer, eu agora repito, se alguém pregar para vocês um evangelho diferente daquele que vocês receberam no primeiro século, receberam, ele escreveu isso no primeiro século, e cedo no primeiro século. Então, qualquer coisa diferente que ele seja amaldiçoado, condenado ao inferno. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15, ele diz, portanto, irmãos, permanecei firmes e mantenha as tradições que vocês foram ensinados. Ele parece que ele fala isso muito, né? Ele fala muitas vezes em forma de mandamento, permanecer firmes e mantenha as tradições que vocês foram ensinados, seja por palavra ou por nossa epístola. Então, novamente, um mandamento, mantenha as tradições, não é? Não muda nada. Será que as igrejas hoje em dia mudaram coisas, né? Também, segundo Tessalonicenses capítulo 3, versículo 14, se alguém não obedecer a nossa epístola, nossas palavras dadas nessa epístola, notai-o, né? Fique de olho nele e não associar-se com ele. Neste contexto, estamos falando sobre irmãos irresponsáveis e preguiçosos que estavam na igreja, não pagando pela comida que comiam, pelo contrário, insistindo dos outros para dar comida a eles. Ele disse, não associar-se com ele, para que ele se sente envergonhado. É interessante, né, que ele fala isso. Confirma na sua própria Bíblia. No entanto, não o trata como inimigo, mas admoesta-o, admoestar, ou seja, repreender, como um irmão. Então, nós não estamos tentando, não queremos expulsar ninguém, é claro. O que nós queremos é a salvação de todos, sem nenhuma exceção. Amém? Amém.
Então, apenas os 12 apóstolos iniciaram as primeiras igrejas de Cristo, porque ninguém mais sabia como a igreja deve ser. Só aos 12 apóstolos que Jesus deu toda a verdade para saber como deveria ser. Segundo Timóteo 1, versículo 13, seguem com fé e amor em Cristo Jesus o padrão, ou tupos. Uau, tantas vezes ele fala isso, né? Seguem com forma de mandamento, segue o padrão dos ensinos saudáveis, sã doutrina. Segue esse padrão dos ensinamentos saudáveis, dos quais ouviram de mim, né? Segue esse padrão, segue com fé e amor em Cristo o padrão, novamente em forma de mandamento. Será perdido se não seguir? É mandamento, não é? Ou não é? Ele está escrito bem claro na nossa frente, é um mandamento. E devemos respeitar os mandamentos de Deus, os mandamentos de Jesus, não é? Primeiro Coríntios 4, versículos 16 a 17, novamente, como vimos antes, eu te admoesto, implorando, não é? Admoesto, portanto, para serem imitadores de mim. Foi por isso que enviei Timóteo para que é meu filho amado e fiel e no Senhor, que vos lembrará dos meus caminhos em Jesus Cristo. Porque vocês lá em Éfeso talvez esqueceram de algumas coisas e eu vou mandar Timóteo porque ele sabe muito bem como devemos seguir a Jesus. E ele é fiel para lembrar vocês os meus caminhos em Cristo Jesus, como eu ensino em todos os lugares de todas as igrejas, não é? Então, novamente, estamos vendo que ele está nos admoestando para seguir, imitar, ser fiel, lembrar os seus caminhos, pois é importante, é um mandamento, não é? Jesus, durante o seu ministério, ele estava trabalhando por 3 anos junto com os apóstolos e ele ensinou algumas coisas sobre a igreja, poucas coisas, por exemplo, que vocês devem amar uns aos outros como eu tenho lhes amado, João 13, 34 e 35. Ele ensinou sobre a ceia, se lembra? Nós vemos em vários lugares como fazer a ceia do Senhor. E em outra lição precisamos estudar sobre isso para seguir os exemplos dos apóstolos. Ele equipou os apóstolos para fazer exatamente isso. Ele não iniciou a sua igreja pessoalmente e sim deixou este ministério para os apóstolos. Os apóstolos não nos deram muitos mandamentos, assim como os mandamentos no Velho Testamento, não é? Pois ele queria converter o nosso coração, não apenas nossas ações. Ele quer nos ganhar de coração, não apenas nos mandando, faça isso, faça aquilo.
ele quer nosso coração. Por isso, no Novo Testamento, ele tem bem menos mandamentos. Não é que não tem, pois tem muitos, mas não como o Velho Testamento. Dizem que no Velho Testamento tem 613 mandamentos de Deus. Eu não contei, então eu não sei. Mas no Novo Testamento não tem nada deste tanto de mandamentos. Ele quer nosso coração. Ele vai, no Novo Testamento, ele diz que vai colocar os seus mandamentos dentro dos nossos corações, não é? Em Jeremias 31 a 34. Então, em vez de dar muitos mandamentos, ele simplesmente deixou os 12 apóstolos começarem as primeiras igrejas e usar os exemplos dos apóstolos para nos ensinar como deve ser a vida do cristão, como devemos ser cristãos hoje em dia, como a igreja deve funcionar e etc. Na verdade, muito do que nós sabemos sobre a igreja, o funcionamento da igreja, foi somente ensinado a nós por exemplos, né? Não por mandamentos. Somente temos, na maioria dos casos, exemplos para seguir. Sim, e os apóstolos nos mandaram seguir estes seus exemplos, suas tradições, o seu modelo, ou padrão, ou tupos, não é? Certo. Isto significa que aqueles que não seguem o padrão no Novo Testamento não serão salvos? Bem, julga por você, eu não sou juiz. Embora às vezes eu quero ser, né? Mas o que eu sou é apenas um mensageiro. Mas eu sei o que o juiz diz. Não é? Eu não posso julgar. O juiz vai julgar. Nós vemos quem é o juiz. Jesus. As palavras de Jesus, as palavras de Deus, as palavras do Espírito Santo vão nos julgar no último dia, não é? Então, eles vão para o céu. Você está disposto a deixar o juiz responder essa pergunta? Por favor, deixa a Bíblia responder, não é? O juiz quer responder. Por favor, deixe-o responder. O que nós sabemos, com certeza, é que o juiz disse, né? Ele vai julgar de acordo com as suas palavras, incluindo os exemplos dos apóstolos, como ele deu aos apóstolos, nós temos que seguir. Como nós já vimos em João capítulo 12, versículos 48 a 50, há um juiz para quem rejeita e não aceita minhas palavras. As próprias palavras que eu proferi os condenarão no último dia. Uau! As próprias palavras de Jesus. Desculpa, mas não vai ser julgado de acordo com os mandamentos do seu pastor, nem do líder da minha igreja, nem da sua igreja, não é? Não seremos julgados de acordo com as palavras de pastor fulano, ou ciclano, ou beltrano. Seremos julgados de acordo com as palavras de Jesus. Nada mais, nada menos, não é? Em versículo 50, Jesus, ainda ele diz, versículo 50, eu sei que os mandamentos de Deus conduzem à vida eterna.
Nós sabemos disso. Se não fazer estes mandamentos, será salvo? Não está obedecendo o juiz. O que pode esperar? Eu não quero te condenar. Eu estou falando essas coisas, implorando para fazer o que ele manda, não é? Pois eu quero que você seja salvo e eu também, não é? Nós queremos fazer o que for necessário para ter a vida eterna. Se você fosse considerar essas coisas e julgar a si próprio baseado nas palavras de Jesus, você seria salvo? Por favor, não receba a palavra de Jesus ou os exemplos dos apóstolos levianamente. Não considere eles não importantes. Por favor, se Jesus falou, se Deus falou, por favor, respeite como de Deus, não de mim. Eu sou apenas um mensageiro, mas não mata o mensageiro. Por favor, respeita as palavras de Jesus, pois, sem dúvida, conduzem para a vida. Nós temos que tomar todo cuidado para não tropeçar, desobedecer a palavra de Deus. Eu cheguei ao fim dessa última lição dos Deixe a Bíblia Falar. Nós vamos começar no dia 5 de julho, o curso presencial, Deixe a Bíblia Falar. Vai ser na Rua Comendadora Gomes, número 531, no bairro Tomba, em Feira de Santana, em frente à pizzaria Lenha Reto. Vai ser todos os dias, de 5 a 14. Ok, 9 dias, eu não sei, eu não contei, mas 9, mais ou menos. Muita coisa. Eu posso garantir que você vai gostar, você vai aprender coisas novas, talvez muitas coisas novas, porque a Bíblia simplesmente diz. Nada mais, nada menos. Eu não posso ensinar tudo, eu não sei de tudo, mas eu posso ensinar o que eu sei e conheço. O horário vai ser 19 a 21 horas e temos que ficar bem olhando, atento para lembrar. Eu creio que todos vocês já estão no grupo de WhatsApp para poder já receber lembrança, receber a notícia, receber vai ter um link para quem não puder estar presente, mas pedimos a sua presença pessoalmente, se você puder. Vamos estudar sobre Deixe a Bíblia Falar. Essa versão é um pouco reduzido para aproximadamente 24 horas, em vez de 45 horas. Mas é muito interessante, muito importante. A primeira aula vai ser só uma coisa importante. E é verdade, essa lição é chocante, é muito importante. Nós podemos fazer como se fosse uma entrevista com o rico e ele vai nos ensinar muitas coisas nessa primeira aula. Também na primeira
primeiro dia. A segunda lição, quem será salvo no último dia? É um pouco chocante essa lição. É um pouco chocante. Mas é extremamente necessário. Deus vai nos dizer, se não fizer tal coisa, não será salvo. Não é? E esse curso vai desenvolver lição após lição, cada vez mais coisas que Deus diz é essencial para ser salvo. E talvez nós nem conhecemos, que vem direto da Bíblia, claramente repetido, reforçado por muitos e muitos versículos, cada lição, não é? Você vai gostar. Depois, a terceira lição, Deus não brinca com pecado. Nós vamos estudar sobre o pecado e como o pecado destrói em nossas vidas pessoais, hoje, agora, em nossas vidas, destrói as coisas que mais valorizamos, mais desejamos. Destrói, não é? Destrói nossos relacionamentos de amor verdadeiro. Pecado é que faz isso. Nós vamos estudar sobre isso. E seremos salvos pelo Novo Testamento ou Velho Testamento, um pouco do Velho, um pouco do Novo. Como é essa coisa sobre o Novo e Velho Testamento? Também a lição 5 sobre a fé. A Bíblia ensina que há uma fé salvadora e há uma fé falsa, não é? E nós queremos entender o que é a fé verdadeira, legítima, e a fé falsa, imitação. Também nós veremos na lição 6 uma lista de doutrinas esquecidas. Essa vai levar mais do que uma noite de estudo, pelo menos 2 noites, pois tem muitas coisas que simplesmente jogamos fora e esquecemos, já não mais lembra o que Deus manda. Ele diz, isso é essencial, tem que obedecer ou não. Não importa o que pensa, sente, pratica, é necessário seguir essas coisas, mas talvez a nossa cultura, o nosso povo não gosta, e por isso já não pratica há tantos e tantos anos que nem lembramos, nem sabemos o que é. Depois, na lição 7, a importância sobre o batismo nas águas. É uma lição tão bom. Você vai gostar, todo mundo vai gostar. Talvez você não tenha ouvido o que é a importância no batismo nas águas. Como receber o Espírito Santo. Tantas pessoas, né, querendo entender, receber o Espírito, o que é que acontece para a pessoa que recebe o Espírito Santo. Quando recebe o Espírito Santo? Eu quero o Espírito, como é que eu posso receber? Não é? E nós vamos deixar a Bíblia responder claramente, bem simples. Talvez não é o que você está esperando, mas é simplesmente, puramente, obviamente, o que a Bíblia ensina. Sempre ensinou, nunca mudou. Nós mudamos, mas a Bíblia não muda. A lição 9 sobre o poder do Espírito Santo, os dons milagrosos.
Só que talvez você já saiba que existe milagres falsos, não é? Todas as religiões têm os seus milagres, não é? O que é isso? É de Deus? Todas aquelas religiões que nem ensinam, nem acreditam em Deus, fazendo milagres, não é? Então, o que é isso, né? E não queremos ser enganados, queremos entender o que é um milagre bíblico, legítimo, verdadeiro, não é? O que a Bíblia diz sobre isso, porque a Bíblia ensina claramente. Depois, na conclusão, nós vamos estudar sobre 4 pontos muito importantes, 3 pontos muito importantes. Primeiro, o que a Bíblia diz que é essencial para ser salvo, refrisando aquela lista e acrescentando vários outros. Uau! Só um exemplo, não é? Mateus capítulo 6, versículo 12, Jesus estava ensinando os discípulos a orar. E dentro dessa oração, perdoa-nos, assim como nós perdoamos os que pecam contra nós. Eu, pessoalmente, preferia ser perdoado melhor do que isso. Mas, então, versículo 15, ele diz: pois se você perdoar os que pecam contra você, Deus vai te perdoar. Mas, se não perdoar os outros, Deus tampouco te perdoará. Coisas assim. E sempre estava lá, nós lemos e nem mesmo percebemos, não é? Sobre o mandamento de perdoar, não é? Nós vamos estudar sobre isso e muitos outros, não é? Vai ser um pouco rápido, mas uau, como nós não podemos, como não falar essas coisas? Bem, segundo, nós vamos falar um desafio. Escolhe hoje quem servirá, Deus ou homem, não é? E concluindo a conclusão, é só uma revisão, uma lembrada da primeira lição. Há uma só coisa importante. Uau! Por favor, não perde essa lição. Eu imploro também que convida seus amigos e parentes, não é? Há tantas coisas que você pode perguntar também. Por exemplo, você tem dúvidas sobre o que a Bíblia fala, ou dúvidas sobre as práticas, crenças de certas igrejas? E eu não sei tudo, né? Eu posso só responder o que eu sei, mas se tiver dificuldade, não tem problema. Luizinho e Dalício e Daniel e outros estão aí que eu posso perguntar, eles podem responder melhor do que eu, provavelmente. Quero agora abrir o microfone para vocês fazer alguma pergunta ou comentário, mas antes de começar as perguntas, eu queria pedir uma Idalício para nos dirigir em oração e ver se alguém tem pedidos